Papo de Padre está no ar, graças aos nossos patrocinadores. Grow Engenharia e Serviços, empresa capixaba para atender as demandas industriais. Odonto Scan, a maior clínica radiológica do estado do Espírito Santo. Nogram Mármores e Granitos. Papelaria Rainha, onde a majestade é você. Construtora Canal, marca de qualidade e confiança. Assista mais um programa Papo de Padre. Salve, paz e bem, mais um Papo de Padre. Obrigado pela sua presença e a sua companhia de sempre. Já tomou sua vacina? Já? Está vacinado, sim ou não, dependendo da época? Já tomou a primeira e segunda dose? Vimos que na Covid, qual a importância de uma vacina? Quantas vidas poderiam ser poupadas por causa da vacina? Mas nós rezamos tanto para que essa vacina pudesse chegar. E veio. Devagar, mas está vindo. Percebemos que esse cuidado é muito importante. Só que não só contra a Covid temos vacinas. Temos outras doenças que estamos deixando um pouco de lado. Por isso vamos aproveitar essa oportunidade, já que estamos entendendo o poder de uma vacina. Tem a vacina contra a gripe, mas tem outras inúmeras que, olha, muita gente acaba perdendo a vida por causa da falta de conhecimento. Por isso hoje o Papo de Padre é de utilidade pública. Vamos fazer um check-up da nossa vida, saber que tipo de doença, que tipo de vacina nós precisamos tomar. Peste bubônica, câncer, pneumonia, raiva, rubéola, tuberculose, anemia, rancor, cisticircose, cachumba, difteria, encefalite, faringite, gripe, leucemia. Segundo a Organização Mundial de Saúde, foram duas coisas que mudaram a expectativa de vida e a qualidade de vida. A primeira foi água potável, que a partir da água potável, muitas doenças que eram transmitidas melhoraram. E segundo, foram as vacinas. Então a gente tem, desde a vacina da varíola, que foi uma doença que acometeu muita gente e que a gente conseguiu erradicar no mundo com uma vacina, até a poliomielite, a paralisia infantil, que o Brasil conseguiu eliminar. Então, o histórico do Brasil foi conseguindo muito sucesso com as vacinas durante muitos anos. A gente tem um Programa Nacional de Imunizações que é extremamente robusto, que é invejado no mundo inteiro, fornece muitas vacinas gratuitamente e ele tem quase 50 anos já. Ou seja, outras pandemias já houve na história da humanidade e que foram combatidas por vacinas. Sim, a gente teve várias situações de surtos. A gente teve ebola na África, que foi utilizada uma vacina de vetor viral, que foi a primeira vacina de vetor viral, como a vacina que hoje é usada para a Covid, da Oxford AstraZeneca, da Janssen, que é vetor viral. A primeira vacina de vetor viral foi para combater a ebola na África. A gente teve febre amarela, que já dizimou populações inteiras. O Brasil, no início do século XVIII, XIX, a gente teve vacina da febre amarela porque ela era urbana, ela acontecia dentro de todas as cidades. E hoje a gente tem uma preocupação com a febre amarela, a gente teve um grande surto em 2017, com muitos óbitos de pessoas até aqui no estado, e a gente naquela época encontrou macaco doente de febre amarela, acredite, dentro da Ilha do Frade. E não se sabia como esse macaco tinha aparecido lá com a doença. E foi através de uma vacinação em massa para a febre amarela que a gente conseguiu evitar mais mortes, porque Ibatiba, interior do estado, por exemplo, teve famílias destruídas por febre amarela. A cada pessoa que possa adoecer com febre amarela, ela tem 50% de chance de óbito. 50%? E quando você faz a vacina de febre amarela, a chance de uma reação grave à vacina, que pode acontecer principalmente por ser uma vacina viva, é 1 para 400 mil vacinados. Então você está trocando a chance de 1 para 2 para 1 para 400 mil. O macaco, ele não é um transmissor de febre amarela, ele é uma vítima, ele é um sinalizador, ele é um dos primeiros que morrem. Inclusive, na época de 2017, teve uma história que foi publicada em vários jornais e no mundo, de uma cidadezinha muito pequena no interior de Minas Gerais, que se chama Franciscópolis, perto de Teófilo Otoni, daquela região. E uma enfermeira percebeu e ouviu que estava morrendo macaco. E ela, muito estudiosa, foi pesquisar a possível causa e viu que era febre amarela. Rapidamente ela pegou a vacina, a cidade muito pequena, e ela fez uma vacinação em massa na cidade.
toda a região em volta teve muitos óbitos por febre amarela e Franciscópolis não teve nenhum óbito. Que tipo de doença hoje que está acometendo as pessoas e que é possível remediar por vacina que o povo não conhece ou que não procura? Esse é o X da questão. Tem muitas vacinas. Tétano, ainda se morre de tétano. Difteria, que é uma doença que fecha as vias aéreas por placas brancas, ainda tem óbito de difteria no Brasil. Só que como essas pessoas não veem muitas dessas doenças com tanta frequência, elas não valorizam a vacina. Quanto mais a gente elimina uma doença com vacina, menos as pessoas se preocupam em tomar vacina. E aí essa brecha de gente não vacinado é que acomete o risco da gente exposta, quando se expõe à doença, acaba adoecendo. Então a gente tem 2 vacinas para câncer. Uma é hepatite B, que o bebezinho toma quando nasce, mas ela está disponível a todas as idades, num esquema de 3 doses, protege de câncer de fígado. Outra vacina é a vacina de HPV, que a gente faz nos adolescentes na escola, entre 9 e 14 anos meninas, entre 11 e 14 anos meninos, mas ela existe para outra população também. Então os mais velhos podem e devem se vacinar para HPV, que protege de 7 tipos de câncer. Câncer de colo de útero, câncer de vulva, vagina, pênis, ânus, boca, garganta. E a gente tem visto aumentar o número de casos de câncer de vias aéreas por relação com HPV. E a vacina protege disso. A gente tem vacina para pneumonia, para meningite. Antigamente, quando eu estudei, a gente tinha muitos casos de meningite, a gente tinha enfermarias de meningite. A gente perdia muito paciente para meningite. Quando as vacinas vieram sendo feitas nas crianças, a gente melhorou muito. A vacina de hemófilos é para um tipo de meningite, a vacina pneumocócica é para meningite pneumocócica, a vacina meningocócica é para um tipo de meningite. Rubéola, cachumba, sarampo, a gente teve muito óbito de sarampo. Sarampo causava pneumonia, causava encefalite. A própria catapora, que a gente via com mais incidência, a gente tinha aquela cultura de dizer assim, ai, temos o filho de dona fulana que está com catapora, vamos colocar as crianças juntas para adoecerem e todo mundo pegar a catapora, achando que era uma doença sem risco. Mas eu já vi óbito por catapora com uma certa frequência. Já levantando o braço aqui, pode começar a vacinar. Aqui é interessante aqui, nós temos um mapa mundo, né? Todos os países. E aqui tem um pouco as informações. Olha aqui, se eu aproximo, eu vou ter aqui as informações, né, doutora? Informações daquele país, daquela região, quais são as vacinas exigidas para poder entrar lá, isso? Existem algumas vacinas que são de exigência para você apenas passear naquela cidade. Então hoje a gente vai ver que vão começar a exigir, já estão exigindo, algumas vacinas contra a Covid. Alguns países só permitem pessoas vacinadas contra a Covid, com alguma vacina específica. Isso está mudando um pouco, vai se ampliar um pouco mais. A gente conhece o cartão internacional, que é o de febre amarela, que é exigido para ir para muitos países, porque tem países que têm medo que a gente vá doente com febre amarela e leve a doença para eles. Esquecem que a gente pode pegar uma doença lá. Está tendo surto de sarampo na Europa já há alguns anos. Está tendo casos de hepatite A, surtos esporádicos de hepatite A nos Estados Unidos, o CDC tem publicado. Agora, a gente tem uma população aqui no estado de muitos descendentes de italianos e alemães que vão morar lá. Então, quando você vai se matricular numa escola ou numa empresa a trabalho, é exigido o cartão de vacina daquele lugar, porque você vai se tornar um morador lá. Então, a gente recebe muito aqui estudantes que vão fazer intercâmbio com a exigência de vacina da escola, com a carta da escola. A gente recebe muito crianças que moravam na Itália, vieram passar 6 meses aqui e ficaram presos com a pandemia e vão voltar para a escola. E a gente precisa continuar vacinando essas crianças, essas pessoas, com o calendário de lá. Senão, quando ele voltar para a escola, ele não entra de novo na escola. Existem algumas restrições. Quando a gente vai avaliar a vacina do viajante, a gente avalia até conexão de voo. Por exemplo, a pessoa vai para Maldivas, mas ela vai trocar de aeronave. Em Dubai é um olhar, ela vai trocar de aeronave na Etiópia, é outro olhar. Então a gente pensa também naquela exposição temporária que a pessoa vai ter numa determinada viagem. Olha, interessante. Então, aqui, doutora, nós temos aqui do Espírito Santo, não é isso? É o site daqui a Sociedade Brasileira de Imunizações, o site da sociedade que é voltado para o público leigo, o cartão de vacina do Ministério da Saúde, o cartão de vacina dos Estados Unidos, o do CDC, todos os cartões de vacina de todos os países da Europa, o da OMS, que fala sobre viajante, o da Anvisa, que você faz o cadastro para fazer o cartão de febre amarela,
e a declaração de saúde do viajante da Anvisa. Na Oceania, a gente botou o cartão de vacina da Austrália. E na Ásia, nós colocamos o cartão de vacina do Japão. É um universo, né? Eu trabalho com vacina desde 2004. Então, a gente tentou colocar um pouquinho para que a população tenha acesso a essa informação e abra os olhos. Tem uma cena que é interessante, até histórica, né, doutora? Sim. Esse é do tempo da varíola. Essa foto foi tirada por um pediatra na Universidade de Oxford em 1901. São gêmeos. Um foi vacinado para varíola e o outro não. Mas você pode ver que esse que foi vacinado e não teve a forma grave, ele teve uma forma leve. Aqui na testa, no ombro, aqui no braço, ele tem algumas feridas discretas da varíola. Então o objetivo não era a pessoa não ter a doença, que é muitas vezes o que as pessoas pensam de uma vacina. Igual a Covid, né? Sim, você as pessoas pode acham que tomar. ao ser vacinado não pegarão mais, né? Mas realmente ela poderá adquirir a doença. O objetivo é não ter forma grave e não ter óbito pela doença. Então, esse que é o grande objetivo da vacina. Então, por exemplo, a gente tem o bebê que nasce e toma BCG, que é para proteger de forma grave da tuberculose. E as pessoas poderiam pensar, então não vai ter tuberculose no mundo. E tem. Só que qual é o objetivo da vacina? É proteger os mais vulneráveis. Então, são as crianças pequenininhas, menores de 4, 5 anos, que vão se proteger das formas mais graves da tuberculose, que é a meningite pela tuberculose ou a tuberculose que toma o corpo inteiro, que é a miliar, tuberculose disseminada. Então, quando a gente pensa numa vacina, a gente tem que entender que eu tenho 3 objetivos. Ou eu evito infectar, ter a doença, ou eu evito a forma grave, ou eu evito o óbito. Então, na grande maioria das vezes, a gente não consegue evitar a doença. Eu tomo vacina de gripe, eu posso ter gripe, mas eu vou evitar a forma grave de gripe, que é o SRAG, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave, que é o internar em UTI. Em 2019, o Brasil teve quase 7 mil internações em hospital pela forma grave da gripe causada pela influenza. Dessas 4, 7 mil pessoas, 45% precisaram de vaga em CTI e desses, mais ou menos a metade precisaram de ventilação mecânica, aquele aparelho para respirar. A vacina do vírus da gripe, que está disponível no mercado, a gente tem a que protege de 3 tipos de gripe e a que protege de 4 tipos de gripe. Então, a do SUS, ela protege do influenza A H1N1, influenza A H3N2 e uma cepa de influenza B. A do serviço privado protege de 4 tipos de gripe, a influenza A H1N1, influenza A H3N2 e 2 cepas de B. Mas a gente tem óbito por gripe, sim. As pessoas quando ficam doentes, a primeira coisa, ela põe Deus contra a parede. Por que Deus? Por que eu? O que eu fiz de errado? E assim por diante. Muitas nossas doenças ou são psicossomáticas, problemas de somatização interior, de emoções assim por diante. Falta de conhecimento, gente. Ou seja, uma vacina que você pode ali tomar e não precaver de uma doença que poderia levar a óbito. Ou seja, não é porque Deus, é porque você não toma a sua iniciativa. Né? A pessoa pode dizer assim, eu não tenho cartão de vacina, então como é que eu vou fazer? Se eu já tomei vacina, eu perdi meu cartão de vacina. E o que mais a gente faz? E tem gente que vai ter 10 cartões de vacina, porque cada vez que vai no 3, posto, cada vez que vai no posto faz um cartão novo. Não tem problema, isso não é empecilho. A pessoa vai no posto de saúde e vai ser avaliado qual a doença que ela tem, se tem ou não alguma doença, qual a idade, porque cada idade tem um calendário do Ministério da Saúde, que são as vacinas públicas, e um pouquinho mais completo, com algumas vacinas que não são disponíveis pelo SUS, no serviço privado. Qualquer lugar que a pessoa for, seja numa unidade básica de saúde, seja numa clínica privada, ela vai ter a orientação de qual é o calendário para a idade dela. Por exemplo, a gente percebeu agora quem ia mais a óbito de H1N1. Então eram os muito idosos, os muito expostos como profissionais de saúde que estavam atendendo Covid, os muito obesos, diabéticos, hipertensos e cardíacos. A gente achava que asma era fator de risco para Covid, depois percebeu que não, mas asma é fator de risco para gripe. Então, algumas doenças, elas cursam com vulnerabilidade em que aquela, especificamente, uma vacina é mais importante do que outra. O paciente com diabetes, a gente diz que ele tem risco duplo para hepatite B. O que significa isso? Se uma pessoa que tem diabetes e faz uso de hipoglicemia antioral ou de insulina, se ele adoece com hepatite B, ele além de evoluir com mais gravidade, mais rápido para piorar a sua diabetes,
com lesão de vasos, lesão renal, perda visual, ele evolui mais rápido para câncer do que uma pessoa saudável que pega hepatite B. E se uma pessoa portadora de hepatite B evolui com uma descompensação para diabetes, também ele progride mais rápido das duas doenças. Então, por isso que elas são chamadas de risco duplo. E é muito importante que o diabético tenha completo o seu esquema vacinal para hepatite B. Não dá para fazer o que muita gente tem feito para a Covid. Toma a primeira dose, acha que está protegido e não volta para completar. As vacinas, para elas protegerem o que elas se propõem, precisa ter o esquema completo do número de doses em que aquela vacina se propõe. Mas só queria voltar uma coisa que eu tô intrigado com essa foto e com a mãe dessas duas crianças. Por que uma foi vacinada e a outra não? Toda vez que uma vacina é nova, se questiona essa vacina e se existem estudos. Para a gente ter a vacina de Covid, teve gente que tomou vacina e teve gente que tomou placebo. E essa mãe topou vacinar gêmeos, um sim, um não. Então a gente vê as decisões. A gente tem mães que levaram o primeiro filho super bonitinho para fazer todas as vacinas e o segundo, o terceiro já deixaram meio de mão. A gente tem muita gente que na pandemia ficou trancadinho em casa e está com vacina em atraso e acha que porque estar em casa não está sob risco, esquecendo que a doença penetra em locais que a gente não imagina porque ela não é visível aos olhos. Então a gente teve muita gente que falou assim, eu não vou tomar vacina de gripe porque eu estou dentro de casa. Eu não vou me preocupar com Covid porque eu estou dentro de casa. E adoeceu mesmo assim, teve Covid. Nós já estamos no mês de agosto e tem muita gente que não se vacinou para gripe de uma vacina que começou a ser aplicada em março, para que quando chegasse os meses frios, eu já estivesse protegido. E a gente tem que lembrar que quando eu tomo uma vacina, eu demoro no mínimo 2 semanas para começar a produzir os anticorpos daquela vacina. Então, para eu estar protegido de uma vacina que eu tomo hoje, eu demoro 2 a 3 semanas para eu ter o pico de anticorpo produzido para me defender. Então, se eu quero estar protegido para uma viagem, por exemplo, o ideal é que 30 dias antes eu comece pelo menos a ver minha vacina e posso estar em atraso, porque pode ser que eu só consiga tomar a primeira dose. Quando a gente fala de baixa cobertura vacinal, que a gente precisa melhorar a cobertura vacinal, é mais ou menos isso aqui. Isso aqui eu vou dar o exemplo de febre amarela em Minas Gerais. Minas sempre precisou vacinar de febre amarela. Quando você tem uma doença, você começa a vacinar as pessoas, você vê a doença cair. Então diminui a incidência da doença, como a gente está vendo agora para a Covid. Então Minas deveria manter alta cobertura vacinal para a febre amarela. Em 2017, quando apareceu o vírus da febre amarela matando macaco, o que aconteceu? Tinha um monte de gente vulnerável, sem a vacina. Então você vê pessoas que não estão vacinadas e você descobre uma população sem vacina, o que acontece? Na primeira oportunidade você vê um surto. O Brasil, em 2017, estava com sarampo resolvido, a gente não tinha caso de sarampo. Abriu um surto por uma estrangeira que veio para o interior do Rio de Janeiro, espalhou sarampo, Rio, São Paulo, para todo mundo. 2018 e 2019 nós tivemos surto de sarampo. Ano passado nós tivemos 7.000 casos, 7.400 casos de sarampo com pandemia, que é uma doença até mais contagiosa do que Covid, e a gente não teve vacinação para sarampo efetiva, as pessoas deixaram de se vacinar e a gente teve óbito de crianças pequenas no Brasil por sarampo. As pessoas acham que cachumba, por exemplo, é uma doença muito simples, né? De fato, ela é uma doença que o risco é menor. Mas o que é simples? Qual é o impacto? Por exemplo, a gente teve o Neymar jogando no Barcelona, ele teve cachumba, e ele foi afastado dos jogos importantes pelo Barcelona. Em 2016, a Tati Pacheco, que era uma jogadora da seleção olímpica de basquete, foi eliminada da primeira Olimpíada dela no Brasil, na cidade dela, no país dela, por cachumba, que é uma vacina que está disponível nas unidades de saúde, que é a tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola. Então, para a Tati Pacheco, a cachumba foi uma doença que cobrou um preço dela absurdo, porque ela era uma atleta de alto rendimento, que perdeu a chance de competir na Olimpíada no país dela para a cachumba. Então, a gente tem que entender. A gente teve um caso de cachumba provocado por um surto de uma pessoa que veio de São Paulo para o casamento de um familiar no interior do estado, foi para Colatina, ficou na casa de uma avó fazendo quimioterapia, série vermelha, foi para um casamento em Baixo Guandu e nós tivemos que fazer uma busca, rodou shoppings em Vitória para comprar roupa para o casamento
e nós tivemos que fazer uma varredura gigante porque essa pessoa voltou para São Paulo e foi internada por sarampo, isso em 2018, 19. Então a gente tem que ter a percepção do risco de gravidade para quem é mais vulnerável. E tomar vacina eu não vejo como não fazer, visto o sucesso. A gente está aqui hoje por conta das vacinas. Guardar os remédios, né? Guardar as vacinas são importantes na forma de você, né? A gente viu agora há pouco tempo, na época da pandemia, algumas doses da Covid que se perderam por forma de não ter gerador, né? As vacinas, em sua grande maioria, elas necessitam ser guardadas numa temperatura de mais 2 a mais 8 graus Celsius. Então, a gente precisa de geladeiras eficazes, não pode ser uma geladeira, por exemplo, doméstica, de guardar comida, não pode ter outras coisas junto com vacina. E a gente precisa ter um gerador que dá suporte se tiver qualquer falha de energia. E cada vacina tem uma via de acesso. Então, a gente tem desde uma vacina que vai na boca, como a poliogotinha ou a vacina de rotavírus, uma vacina que é injetada no músculo intramuscular, vacinas que são subcutâneas, que são pegando essa preguinha aqui atrás do braço, como a vacina da febre amarela, a tríplice viral, catapora e zoster. Então, a gente tem várias vacinas que podem ser aplicadas e a medicina ela muda. A gente fala que não existe verdades definitivas. Então, por exemplo, no passado, a gente aplicava vacina no bumbum, no glúteo. Nossa, e não se aplica mais. Hoje a gente muito. faz medicamento no glúteo, mas vacina não, porque se mostrou que a gordura que existe no tecido do glúteo atrapalha a resposta da vacina. Pessoas que fazem hemodiálise, são doentes renais crônicos. Se ele tiver uma fístula no braço para fazer hemodiálise, que é uma adaptação que se faz nos vasos para conectar a hemodiálise, eu não posso aplicar nenhuma vacina naquele braço, porque aquela fístula é preciosa, a vida dele depende daquela fístula. Então eu não posso correr o risco de nenhuma reação nesse braço que comprometa essa fístula. Se eu tenho uma paciente, por exemplo, que teve câncer de mama e fez a mastectomia com esvaziamento axilar, eu não posso aplicar vacina naquele braço. Então tem certos cuidados que a gente tem que ter um olhar especial. Outra coisa que a gente tem que ter um respeito muito grande é com quem tem medo de agulha. Tem. Todo mundo tem medo de agulha, gente. Sim, mas tem pessoas que têm mais medo de agulha e o pior, tem pessoas que são estimuladas a terem vergonha de assumir o seu medo de agulha. Essa bandejinha aqui, ó, a gente já treme já, ó. A gente já treme, entendeu? Eu costumo dizer que ninguém nasce com medo de agulha. E quando a gente encontra alguém com medo de agulha, que o nome é cabeludo para isso, chama aikimofobia, a gente tem que pedir desculpa a essa pessoa. Olha, eu peço desculpa a você, porque você tem medo de agulha. E a gente tem esse cuidado de tratar com respeito, com empatia e ir trabalhando essa fobia para que ela vença a fobia. Isso chama Pick Look e ele tem vários pontinhos que ele estimula vários pontos do braço com nervos. E aí ele dá uma confundida no nosso neurônio. Assim faz? Exatamente, isso. E aí a gente tem esse aqui também que ele treme. Então o que a gente faz? A gente utiliza os dois juntos e aí a gente coloca assim no braço dá uma tremidinha assim, e aí aplica a vacina aqui no meio. Tremendo um pouquinho aqui, ó. Eu acredito que a vacina tem que ser vinculada à proteção e não a sofrimento. Então, quando eu tomo uma vacina, eu tenho o ganho de estar me protegendo daquela vacina. E tudo que eu puder fazer para reduzir a dor e o desconforto, nós vamos fazer, desde que não prejudique a eficácia da vacina, nós vamos fazer dessa forma. Tá vendo aí que é humano? É a forma do homem se proteger, de como nós cuidamos ou não. Tira essa culpa de Deus, esse cargo de Deus, que Deus levou o meu filho, que Deus levou o fulano e assim por diante. Não é Deus. É a nossa falta de conhecimento, nossa ignorância, nossos medos, fobias e tudo mais que nos impedem. Teve lá, uma pessoa veio de São Paulo para cá, espalhou para Mas toda Deus a região. disse, faça a sua parte que eu te ajudarei. Então, acho que é nesse sentido. Eu tenho no meu coração agora, que tenho certeza que esse programa agora vai salvar pelo menos uma vida. Pelo menos um de vocês que vai se despertar e vai deixar de ter um mal pior por causa disso. Então, ou seja, acho que isso é cristão, isso é nossa fé. Buscar possibilidades. Eu acredito muito que Deus ilumina os médicos da ciência, profissionais da saúde, vão iluminando para poder o quê? Amenizar as nossas dores. Muitas enfermidades que temos e passamos já poderiam ser curadas.
se nós tivermos acesso também a elas, né? E conhecimento. Então, é Deus falando, ei, desperta. Minha confiança está em Deus, mas eu oro a Ele e Ele dá a sabedoria, dá a inteligência a cada um de nós para poder descobrir essas coisas todas. E uma coisa muito importante que a gente não pode deixar de falar é que poucas pessoas sabem dos CRIAs, CRIE, Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais. O SUS, ele dá igualdade, ele dá o mesmo para todo mundo. O que o Ministério da Saúde percebeu em 1993? Que a gente tem pessoas que são mais vulneráveis a alguma doença. Então, eles criaram uma sala de vacina do SUS específica para atender doentes crônicos. Cada estado tem que ter pelo menos um CRI. Aqui no estado tem um CRI e eu trabalho nele. Ele funciona dentro do Hospital Infantil de Vitória, hoje na parte do HPM. Ele é uma sala que atende 70% do público é adulto, não é criança. Pacientes com doença renal crônica, transplantado, câncer em tratamento de quimioterapia, diabético, renal crônico. Pessoas aí. Eles têm direito a vacinas gratuitas que outras pessoas só vão conseguir na rede privada. Então, a vacina de pneumonia, por exemplo, crônicas. Um diabético tem direito gratuitamente, ele não precisa pagar para tomar. Ele leva o laudo da diabetes, a receita do remédio, vai ao CRI, lá não é por agendamento, é por livre demanda, e um diabético, por exemplo, vai ter difteria e tétano DT 3 doses, hepatite B 3 doses, ele vai ter a pneumo 13 se ele for até dia 30 de agosto, depois só se o Ministério estender, e ele vai ter a pneumo 23. Então ele tem um calendário do diabético fornecido gratuitamente pelo SUS. Uma pessoa com doença reumatológica, lúpus, está tratando com uma medicação que baixa a imunidade, ele tem direito. Tem várias vacinas que tem direito. Então, e quem mora longe pode procurar a Secretaria de Saúde do município, procura o chefe da vacina daquela cidade, então é o coordenador municipal de imunizações. Leva seu laudo, sua receita médica, procura o coordenador de imunização e fala, eu vim aqui pedir as vacinas do CRI. 90 e poucos por cento da população não sabe disso. Isso é muito importante saber. E por que a pessoa não divulga um negócio desse? Boa pergunta. A gente tenta, nós estamos fazendo isso aqui. Papo de padre, tá vendo? Utilidade pública mesmo, utilidade de saúde é que nós precisamos, né? Vai aplicar? Vamos, a hora que vai não, gente. Esses dias eu vim tomar uma vacina aqui, né? Só que foram nos dois ao mesmo tempo, os dois braços, tá? Aplicação simultânea. Doeu um pouquinho, né? Essa mão. Crucificada. Ave Maria! Aqui, gente. Ave Maria! Avestruz! Ai, caramba. Nunca é bom, gente. Sensação boa que é um sorvete. Eu vim aqui só para poder fazer uma campanha assim de vacina, todos os tipos de vacinas e tal, né? Tentei mostrar ainda, bloquear lá um vídeo que eu vim aqui vacinar, mas não, arranjaram aí uma coisa aí para poder, olha lá, arranjaram uma coisa aqui para poder fazer uma vacina. Aqui, ó, tá tremendo o negócio aqui, ó. Não, mas você vai deixar o braço bem soltinho. Bem soltinho, solta. Isso. Ave Maria, cheio de graça. Padre. Algo assim pode salvar a vida de muitas pessoas, pode salvar a sua vida. Leve a sério, procure saber o exame de sangue, o posto de saúde, onde for. Sua vida tem valor, Deus preza por isso, mas somos livres. Na sua liberdade, então, faça a sua parte, tá bom? Viemos aqui para poder mostrar para você que existe uma possibilidade de sofrer menos, de ter uma vida mais saudável. Não ponha a culpa nos ombros de Deus. Talvez seja o seu falta de conhecimento, que agora não tem mais não. Tá bom? Muito obrigado, doutora. Muito obrigado. Até semana que vem.